Polêmicas do usufruto. Quem não tem dúvidas sobre o usufruto? Na live de hoje eu conversei com a Prof. Natália sobre casos práticos e detalhes que envolvem esse instituto tão utilizado, principalmente no direito de família. Antes de você assistir essa live, dá um like aí para ela circular e te inscreve no meu canal do YouTube para eu poder produzir muito mais conteúdos para você. Bora estudar? Natália, nosso tema de hoje é usufruto. E tu sabe que muitos alunos e não alunos, seguidores, têm dúvidas sobre o usufruto, né? O que é usufruto, como é que se cria um usufruto, os detalhes do usufruto. O pessoal fala usufruto, né? Então, e aí, o que tu poderia somar para nós aqui? Como é que é o usufruto para quem ainda tem dúvidas, né? Então, vamos lá. A gente escolheu esse tema do usufruto porque ele é muito comum. Eu acho que é um dos direitos reais assim, mais comum que tem. E ele é muito utilizado para fins de planejamento sucessório. Quando, por exemplo, o pai já quer colocar os bens em nome do filho, reservar para si o usufruto. Então, a gente vai falar um pouquinho desse direito real. Primeiro de tudo, nós temos que entender o que é esse usufruto, né? Porque quando eu fui falar sobre isso uma vez, muitas pessoas vieram me falar assim, mas o que é esse usufruto? Como que funciona esse usufruto? Então vamos lá. Nós temos o direito de propriedade e dentro do direito de propriedade nós temos os poderes. Usar, fruir, dispor, reaver desse imóvel, desse bem. E esses poderes, eles podem ser desmembrados, que é o caso do usufruto. Então, ao usufrutuar a um terceiro, eu entrego os poderes de usar e fruir, enquanto o proprietário, que é o chamado nu proprietário, porque ele fica com a propriedade nua, né? E fica os poderes de dispor e reaver. Então, outra pessoa passa a fruir desse imóvel, vamos falar de imóvel, tá? Ela passa a fruir desse imóvel, enquanto o proprietário fica apenas a posse indireta. Fica com ele os poderes de dispor daquele imóvel, mas ele não está ali utilizando, tá? A posse direta passa para o usufrutuar. E aí nós temos várias questões e a grande pergunta que todo mundo traz é a questão tributária também. Porque na instituição do usufruto, veja, a gente fala em reserva de usufruto quando, por exemplo, eu dou um imóvel para o meu filho e reservo o usufruto para mim. E muitas pessoas, elas imaginam que funciona da seguinte maneira: faço uma escritura pública de doação, doando a nua propriedade e simplesmente não falo nada sobre o usufruto. E aí deduz que o usufruto ele está reservado para mim, né? Então, muitas pessoas falam do usufruto deducto. Mas não é bem assim que funciona. Até porque, ponto 1, há recolhimento de emolumentos em alguns estados da reserva do usufruto. Então, nessa escritura de doação, em que eu vou fazer a doação para o meu filho e reservar o usufruto para mim, eu tenho que recolher ali os emolumentos e tem tributação sobre isso também. No registro de imóveis, eu não vou simplesmente fazer um registro de doação da nua propriedade, presumindo que eu fiquei com o usufruto. Eu tenho que instituir esse usufruto. Esse usufruto é um direito real, que também se institui com o registro no registro de imóveis. Então, tem que ter também um registro desse direito real, ainda que seja uma reserva, que esteja ficando para mim. Tá? Então, veja, nós temos várias formas de instituição desse usufruto e a tributação aí varia. Então, vamos lá. Eu vou começar pela reserva e falar sobre a tributação que incide na reserva de usufruto. Tá, Depois deixa nós vamos... eu fazer um resumo, então, para quem ainda é um pouquinho distante dos direitos reais. O usufruto está dentro da propriedade, né? O cara que tem a propriedade plena, ele tem vários direitos, entre eles o direito de usar e de fruir, que a gente junta e diz usufruto. E ele pode passar esse direito para outra pessoa, ou pode guardar para ele. Muito bem. Então, os direitos dos proprietários, né? Não estou falando aqui só dos possuidores, tá? Ele tem o direito de usar o imóvel, alugar, que é tirar frutos do imóvel, vender o imóvel, dispor da em garantia e reavê-lo de quem esteja com ele injustamente, né? Que a gente chama de direito de sequela. Então, os 4 direitos que tem aqui, eu posso botar 2 para um, 2 para outro, por isso que o usufruto a gente separa
dos direitos outros da propriedade. Muito bem, gostei muito dessa parte inicial, já ficou bem claro que eu posso ter uma parte do meu imóvel, uma parte dos direitos, e outra parte pode estar, por exemplo, com o meu filho. Tudo bem, legal. Exatamente. Agora, como é que eu crio isso? Como é que eu desmembro isso, né? Exatamente. E aí nós temos a possibilidade de instituir o usufruto em favor de um terceiro. Então, eu simplesmente vou transferir o usufruto e eu fico com a nua propriedade do meu imóvel. Ou eu posso também doar o meu imóvel ou vender o meu imóvel e reservar para mim o usufruto. O comum no âmbito do planejamento sucessório é você já doar a nua propriedade para o seu filho e reservar para si o usufruto. Por que muitos pais fazem isso? Normalmente tenho dívidas e aí eu não quero não quero que esse patrimônio seja alcançado por essas minhas dívidas, então eu já vou doar para meus filhos e reservar para mim o usufruto. Porque eu quero que meus filhos, lá na frente, eles não tenham que levar esse imóvel a inventário. Porque uma vez que eu dou para eles em vida, eles já passam a ser titular daquele imóvel. Eu apenas vou ter usufruto. E quando eu falecer, eu vou simplesmente extinguir o usufruto e vai se consolidar a propriedade no meu filho. Então, eu não preciso levar esse imóvel a inventário, tá? Então, aqui, quando eu tenho a reserva de usufruto, qual a tributação que eu vou recolher? Eu tenho o ITCMD. Quando eu dou um imóvel para o meu filho, por exemplo, e reservo para mim o usufruto, eu tenho que recolher o ITCMD. Nesse ponto, varia muito a questão do ITCMD nos estados, tá? Aqui no estado de São Paulo, por exemplo, eu tenho a possibilidade, e a lei estadual do ITCMD, ela me traz essa previsão, que eu possa recolher o ITCMD apenas da nua propriedade, porque é isso que eu estou transferindo, e deixar para momento futuro, quando da extinção do usufruto, eu vou recolher o restante. Então, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, a nua propriedade ela vale 2/3 do valor do imóvel. Então, eu posso recolher o ITCMD sobre esses 2/3 e deixar o restante, 1/3, para quando for extinguir o usufruto, né? Que a extinção do usufruto ela pode se dar pela morte ou pela renúncia. Então, eu posso deixar para esse momento posterior. E aí muita gente discute, né? Porque há muitas decisões falando assim, como que há incidência do ITCMD na extinção do usufruto? Porque a extinção do usufruto não é um fato gerador do ITCMD, né? Ela não é uma doação ou uma transmissão causa-mortes. Ela é simplesmente uma extinção de um direito real de usufruto. E aqui, no caso de São Paulo, não é que se trata de incidência do ITCMD na extinção do usufruto, mas é que eu vou deixar para recolher em momento posterior aquilo que eu já deveria ter recolhido antes, tá? Eu posso recolher sobre o todo? Eu posso. Então, eu faço a doação da nua propriedade, reservo o usufruto, mas eu já vou recolher o imposto total. Mas eu posso também, eu tenho essa possibilidade, e a lei me permite, de recolher apenas sobre 2/3 e deixar 1/3 para depois. Claro que em alguns estados não funciona dessa maneira, né? Até porque o valor da nua propriedade e o usufruto é diferente. Né? Santa Catarina, por exemplo, 50. 50-50, varia muito do local, né? É por isso que o Brasil é curioso, né? A gente que faz live no Brasil inteiro, né? Tem mais de 400 pessoas agora aqui. Às vezes no Acre vai ser diferente de Santa Catarina, né? Vai ter diferenças gritantes na legislação estadual, né? Lembrando que quem vai trabalhar com direito imobiliário sempre sabe que vai ter uma legislação federal e a estadual e a municipal, né? E a estadual aqui é a questão do ITCMD, que vai nortear as doações e vai nortear os inventários. Então, oscila de um estado para o outro em alguns pontos específicos, né? A Natália falou das formas de instituição. A mais comum qual é, né? Eu vou fazer a doação do imóvel para o meu filho, mas eu tenho medo de também daqui a pouco ficar na rua. Então eu guardo o usufruto para mim. Esses dias um advogado me ligou para perguntar, que achou muito caro fazer isso, tipo doação e reserva de usufruto. E aí ele disse, eu não posso fazer assim, ó, eu dou para o filho e faço um comodato para o meu cliente perpétuo. Eu disse, olha, meu Deus, né? Calma, né? Porque aí a gente tem que observar os direitos reais, né? O usufruto é um direito real, é feito por escritura pública, vai para a matrícula do imóvel e fica lá de uma maneira forte, grudada no imóvel.
Inclusive, se a nua propriedade for arrematada por alguém, o usufruto tem que ser respeitado, ele vai se extinguir só lá na morte. Então, ele é uma coisa mais sólida, criada exatamente para isso. Mas, como a Natália falou, tem duas formas de aparecer o usufruto. E, por favor, não façam ele por contrato de gaveta nas lan houses, não vai dar certo, tá? O usufruto é feito com tabelião e levado ao registro de imóvel. E eu posso doar o imóvel para o meu filho, mas eu guardo o usufruto para mim. Mas também eu posso fazer de outra forma. Eu posso doar o imóvel para um filho e o usufruto para outro filho. E não tenho mais nada a ver com isso. Eu tenho mais imóveis, eu faço isso. Agora veja, o pessoal pode perguntar, mas qual que vale mais? O usufruto ou a nua propriedade? E eu vou dar um exemplo só antes da Natália continuar. Imagine um prédio na Avenida Paulista que eu dou ele para um filho, a propriedade, e para o outro, o usufruto. E digo, é isso. Qual será que vai ter mais ganhos se botar para alugar o prédio? Com certeza, o meu filho que tem o usufruto é o que pode alugar. Para ele, vai ser muito rentável esse negócio. Para o outro, que é o no proprietário, ele fica só olhando. Então, veja, nesse caso, o usufruto vai valer muito mais que a nua propriedade em si. Então, não dá para se enganar, eu sou o dono, vale mais. Às vezes, o usufruto pode valer mais. Exatamente. E já aproveitando agora, você falou em alugar o usufrutuário, nós temos um ponto muito importante, porque o usufruto, ele é um direito personalíssimo. Então, ele não pode ser alienável. Eu não posso, se eu sou usufrutuária, vender o meu usufruto. Isso não é possível. Mas o que eu posso fazer é ceder o exercício dele. Então, eu posso, se eu sou usufrutuária daquele imóvel, eu posso alugar, eu posso arrendar. E aí eu vou ter os frutos daquilo para mim. Por isso que muitas vezes a valoração do usufruto é muito maior que o próprio direito de propriedade. Né? É por isso que quando eu falo que, por exemplo, o usufruto ele vale um terço aqui no estado de São Paulo. Isso é uma valoração trazida pela lei, mas que se eu tiver outras bases, eu vou utilizar as outras bases. Né? Porque muitas vezes o usufruto ele realmente vale mais. E aí, no caso, se eu não posso, por exemplo, alienar o usufruto, então eu vou ter que ficar sempre com aquele usufruto, eu não tenho que fazer com aquele usufruto, porque então eu tenho usufruto, outra pessoa tem a minha propriedade, e agora? E se eu quiser, de alguma forma, transferir esse usufruto, o que eu posso fazer? Nós temos uma possibilidade, que é a chamada compra e venda bipartida, que é quando há um acordo ali entre o proprietário e o usufrutuário, e eles falam, olha, vamos em comum acordo alienar nós dois juntos para uma terceira pessoa a plena propriedade, então o proprietário aliena a nua propriedade e o usufrutuário transfere então o seu usufruto. Quando há essa junção dos dois e os dois transferem junto, é possível. Aí passa a ser possível ele então transferir esse usufruto para um terceiro, porque daí o terceiro ele vai consolidar a propriedade plena, né? Então isso é plenamente Já possível. vi E é muito desse, muito, muito. Principalmente quando o pai doa para o filho o imóvel e guarda o usufruto. Tudo bem. Aí aparece alguém querendo comprar, mas o cara diz assim: olha, eu compro, mas eu quero poder usar também. E aí o filho vem lá conversar com o pai e diz: pai, podia vender esse usufruto junto comigo. E aí o pai, que tinha guardado para ele o usufruto como uma forma de se proteger na velhice, cede e vende junto. E fica sem nada, porque o dinheiro se vai. Né? exatamente. Aí é que é uma questão, né, prof? Será que eu poderia fazer uma incorporação imobiliária num imóvel que eu tenho, por exemplo, no proprietário e usufrutuário? Então eu tenho um usufruto ali. Veja, gente, o usufruto, se eu não determino um tempo para ele, ele é vitalício. Então ele vai durar até o falecimento do usufrutuário. Então eu posso estipular ali uma condição, um termo para ele, ou se eu não falar nada, ele vai durar até a vida do usufrutuário. Então eu posso ali fazer uma incorporação mobiliária, porque veja, eu tenho o no proprietário que tem apenas, ele não pode usar e fluir daquele imóvel. E eu tenho o usufrutuário que ele não tem o poder de expor, ele não pode alienar aquele usufruto. Como que eu vou fazer uma incorporação mobiliária?
Isso é uma discussão, assim, é muito complexo pensar numa incorporação nessas condições, né? Tem até o professor Mário Mesari, ele fala sobre isso. E ele diz que nós não poderíamos também viabilizar, talvez fazer uma incorporação imobiliária num imóvel que esteja nessas condições. Só que aqui deveria comparecer tanto no proprietário quanto o usufrutuário, ambos fazendo esse empreendimento como incorporador, ou talvez fazer uma procuração um terceiro para que seja o incorporador. E aqui, em todas as alienações das unidades autônomas, eu teria que fazer tipo essa compra e venda bipartida. Ambos teriam que alienar essas frações conjuntamente para que seja uma compra e venda bipartida realmente. Os dois juntos, porque eu não poderia só transferir o usufruto, né? E não só a nua propriedade. Só que daí seria um contexto bem complexo. Então ele diz ainda, apesar de possível, não é recomendável. É recomendável antes de extinguir o usufruto e fazer, portanto, a incorporação imobiliária, né? Legal. Então, vamos lá. Vamos imaginar que eu doei o imóvel para o filho, guardei o usufruto. Agora, um terceiro quer comprar, a gente pode vender tudo junto. Mas se eu quiser vender só o usufruto, não posso. Eu tenho que vender sempre com o nu proprietário os dois. Ou eu vendo o usufruto para o nu proprietário. Tudo bem. Agora, o usufruto, ele é inalienável, mas eu posso ceder o seu uso, né? O direito de usar e tirar frutos, que é o exercício, perdão, que é através de um contrato de locação ou de comodato. Então, eu sou usufrutuário, mas boto para alugar o bem. Maravilha. Agora, se eu quiser construir algo no imóvel, fazer algo maior como uma incorporação, fazer daqui a pouco um loteamento, é bom que os dois compareçam para assinar, para que a coisa ande. Outra pergunta que surgiu: posso arrematar nua propriedade? Posso. Mas eu posso usar? Não, porque tem o usufrutuário. Maravilha. Exato, exato. Também perguntaram ali sobre cancelamento de usufruto. O cancelamento do usufruto, a extinção do usufruto, ela se dá pela morte ou pela renúncia, o usufrutuário pode renunciar, né, ao usufruto também. E quando há o falecimento, você leva a certidão de óbito lá no registro de imóveis, vai ser feita uma averbação da extinção desse usufruto e simplesmente consolida no proprietário, tá? E essa questão, lembra que nós falamos, trazendo aqui um pouquinho da questão tributária, tá? Porque, veja, eu posso ter, então, a doação com reserva de usufruto, eu posso ter a doação da nua propriedade e também a doação do usufruto para uma outra pessoa, e aí eu tenho que recolher ambos o ITCMD, tanto da nua propriedade quanto também da instituição do usufruto, e eu posso ter a compra e venda de partida, em que eu vou alienar, eu posso ter uma compra e venda em que eu vou alienar a nua propriedade e também transferir o usufruto, tá? Nesse caso, no caso de compra e venda, nós não falamos em ITCMD, nós falamos em ITBI. E aí nós teríamos que ver como funciona a legislação municipal que trata sobre o ITBI nessa questão de divisão entre nua propriedade e usufruto, tá? Então também há essa possibilidade de incidência do ITBI nessa compra e venda bipartida. Agora, outra situação bem interessante. Lembra que nós falamos na primeira live sobre o direito de acrescer, né? Uhum. E aí nós temos aqui também no usufruto a possibilidade de falar desse direito de acrescer. Então, por exemplo, se eu instituo usufruto em favor de duas pessoas, tá? Então, a favor de X e Y. E eu não estipulo ali que tem direito de acrescer. Se o Y, ele falece, o que vai acontecer? Não é que o X vai ficar como usufrutuário total do bem. O que vai acontecer é que haverá uma extinção parcial desse usufruto e uma consolidação da nua propriedade ao proprietário, ficando o X apenas com usufruto de 50% do imóvel. E aí, uma questão, chegou uma pessoa para mim uma vez e falou assim, mas como que funciona na prática? Porque daí um vai ter a 50% já consolidada numa propriedade e o outro vai ter usufruto de 50%, mas como que vai funcionar na prática? Como que vai ficar? Porque ele vai ficar no imóvel, usando, fruindo daquele imóvel. E aí a gente consegue visualizar isso mais na prática quando esse imóvel, por exemplo, está alugado, está arrendado. Porque daí a gente consegue dividir esses frutos, né, do aluguel ou do arrendamento, que daí vai ficar 50% para o proprietário que já tem a sua propriedade consolidada
e 50% para o usufrutuário, que tem esses poderes de usar e fruir daquele imóvel. Né? Agora, quando não está alugado, arrendado, o próprio usufrutuário ele está utilizando aquele imóvel, aí normalmente é um acordo ali, o proprietário autoriza que ele utilize, e aí muitas vezes ele pode até cobrar um aluguel de 50%, porque já está consolidado, né? Então tem todas essas Legal. questões. Mas É muito interessante com pais idosos, quando vai fazer o planejamento sucessório, porque deixa o usufruto para o pai e para a mãe, que são idosos. E daí falece o pai, então teoricamente o usufruto cancela metade, a outra metade fica com a mãe. Mas a gente pode colocar expressamente na escritura de instituição de usufruto. Falecendo o pai, acresce o usufruto à mãe. E aí a mãe fica até o final. Quando a mãe falece, aí sim vai se extinguir. Isso é bom para evitar conflitos familiares. Porque às vezes faleceu o pai, daí tem um filho que está com mais dificuldades financeiras, daí ele logo quer botar a mão na grana, a mãe ainda está morando no imóvel, daí vem aquela nora e fala, mas ela só tem 50% do direito de usar, né? E começa aquela confusão toda. Então, em matéria de planejamento sucessório, a Natália falou muito bem, a gente tem que cuidar e estipular esse direito de acrescer para deixar os idosos com mais segurança. Então, faleceu um, acresce ao outro. Quando o outro falecer, que finalmente aqui os herdeiros vão poder cada um sacar suas armas. exatamente, exatamente. Teve até uma questão, né, quando eles têm apenas o usufruto e eles se divorciam. Uhum. Como que fica esse usufruto, né? Porque eles se divorciaram e eles ambos estão lá como usufrutuários. Eles não vão conviver juntos usufruindo daquele imóvel. Então, ou eles vão alugar aquele imóvel e aí eles vão dividir os frutos, ou então um vai ficar, vai pagar um aluguel para o outro, porque a divisão em si do usufruto, ela é quase impossível, né? E teve até uma questão em que, por exemplo, um saiu do imóvel, usufrutuário, eles se divorciaram e ele saiu do imóvel. E aí o tempo foi passando, e aí chegou até uma discussão no STJ, que ele veio depois falar que ele queria sobrepartilhar esse imóvel que na verdade era objeto de usufruto. E aí falou, não, não tem sobrepartilha, vocês têm apenas o usufruto, desculpa, sobrepartilha mesmo. Eles não fizeram na verdade, eles não fizeram a partilha no divórcio e eles queriam agora partilhar. E aí ele falou assim, não, não tem partilha, porque assim, vocês não têm a nua propriedade, a titularidade do imóvel. Vocês têm apenas o usufruto. E como ele tinha saído do imóvel, passado muito tempo, ele entendeu que foi tipo um abandono. Aquele que saiu do imóvel e abandonou esse direito real, como se decaiu o direito dele. Então agora ela ficou com o usufruto sobre a totalidade daquele imóvel, porque houve um abandono dele. Foi esse o entendimento do STJ, uma decisão um pouco recente, mas antiga também. E aí teve essa decisão. Então, veja, a partir em si, eles teriam que ajustar ali uma forma de talvez alugar e partilhar os frutos, né, daquele imóvel, porque acaba sendo complicado nessa situação. E essa decisão é bem interessante, porque eles quiseram partilhar, mas como assim? Eu não tenho a propriedade, né, para partilhar. Então, e aí, por ele ter abandonado, configurou um abandono do direito real e ele perdeu esse direito, né? Interessante. Eu Até vou essa mandar decisão, depois. se tu puder, me manda, porque depois essa live ela vai para a plataforma, além de ir para o YouTube, claro, eu coloco lá. Aproveitando, tem 478 pessoas acordadas a essa hora. Se você não segue a Natália, siga a Natália. Clica aqui no meu nome aqui em cima, vai aparecer o nome dela, segue a Natália, porque a Natália dá muitas dicas. A Natália já foi minha aluna, é advogada, trabalha na minha equipe junto e faz parte do meu plantão faixa preta, o time das super monitoras que atendem mais de 8 mil advogados no Brasil. Ela é da equipe e ela tem um conhecimento enorme, então trabalha no interior de São Paulo. Se você quer aproveitar quando ela abre caixinha e mandar a sua dúvida, já que eu não consigo responder todas, né? Então, clica aqui no meu nome, vai aparecer o nome dela, segue a Natália e você pode mandar a sua dúvida para ela, que ela é muito gentil, muito educada e responde todo mundo, incrivelmente, né? Obrigado por essa contribuição toda, Natália. Com Muito certeza. bem. Que legal, hein? Esse tema de usufruto é muito bom, né? Ele está vivo dentro de nós, né? Muito utilizado para planejamento sucessório, muito utilizado
com a questão de planejamento também patrimonial, não só sucessório, né? A gente organiza e está muito vivo em todo mundo, né? Exatamente. Essa questão, por exemplo, como o usufruto ele é inalienável, não posso alienar, ele também não pode ser penhorado, tá? Eu não posso penhorar o direito real de usufruto. E eu não posso dar hipoteca ao direito real de usufruto, que ele é inalienável. O que pode ser objeto de penhora por dívidas do usufrutuário? Os frutos, né? Os frutos desse usufruto. Isso sim pode ser penhorado. E quando se trata de dívida do nulo proprietário, sim, é possível que a nula propriedade seja penhorada. Só que aqui o credor, né, ele terá que respeitar esse usufruto que está instituído sobre o imóvel. Então, por exemplo, quando um pai, para fins de planejamento sucessório, ele doa para o filho e reserva para si usufruto, é justamente para se proteger de eventuais credores que ele tem e já deixar ali planejado em vida. Por que fazer esse planejamento, né, em vida? Muitas pessoas não entendem, porque, por que eu vou fazer esse planejamento em vida? Olha, a chance, por exemplo, de um ITCMD, o imposto, aumentar é possível. Diminuir é quase impossível, a alíquota do imposto. Então, muitas vezes, você já deixando em vida, tudo planejado, você já recolhe uma quantidade menor de imposto, você evita os custos do inventário futuramente. Então, você faz esse planejamento em vida. Mas eu vou ter que gastar muito agora. Muitas vezes compensa você gastar agora e já deixar tudo organizado para depois não ter esses problemas de alíquota do imposto aumentar, as questões de custo do inventário. Então, é recomendável sim você que tem um patrimônio, buscar essa orientação realmente do que fazer, se compensa fazer nesse momento, se não compensa. Inclusive, a doação com reserva de usufruto, ela também é muito utilizada quando se fala em holdings. Então, eu faço a holding e lá dentro o pai ele vai doar as cotas e reservar para si o usufruto daquelas cotas. Então veja que o usufruto está presente em muitas situações de planejamento mesmo sucessório. Mas eu só falo em doação do imóvel para reserva de usufruto? Não. Eu posso falar também em doação de cotas e reservar o usufruto. Lá dentro, por exemplo, da holding. E isso é muito comum, muito praticável também. E também, agora, uma questão que eu já falei sobre isso no plantão de dúvidas, e aí eu postei, e muitas pessoas vieram perguntar essa questão, porque ela é muito interessante, que é o caso lá no inventário. Já no inventário, já fazer o planejamento. Então, faleceu o pai, eu tenho a mãe e um filho, por exemplo. E eu quero já fazer o planejamento neste momento do inventário, para evitar que depois, com o falecimento da mãe, nós os filhos tenham que passar realmente novamente por esse inventário com tantos custos. E aí, o que eu posso fazer? Eu posso utilizar também o usufruto como forma de planejamento no inventário. E como que é feito isso? Então, eu vou também exemplificar, como eu sempre trago, com um exemplo, com um casinho prático, tá? Então, eu tenho lá um casal, então, o pai, a mãe e o filho. E aí, ele falece e ele deixa um imóvel, por exemplo, no valor de 300 mil. E aí, a mãe fala assim, olha, eu já queria, eu tenho a minha ação, eles são casados no regime da comunhão parcial, esse bem foi adquirido na constância do casamento, então ela tem direito à minha ação. E aí ele fala assim, olha, eu já queria, a mãe fala, que esse imóvel ficasse na propriedade do meu filho, deixando o usufruto apenas comigo, tá tranquilo o usufruto, porque eu vou continuar ali morando, usufruindo, enfim, mas eu quero já que fique no nome dele, porque nós não queremos passar por essa questão do inventário novamente. O que é possível fazer? Se eu tenho um imóvel de 300 mil, no inventário, que eu vou falar do inventário extrajudicial, nós temos vários tópicos na hora de fazer o inventário. Então, eu vou qualificar as partes, vou nomear o inventariante, trazer o advogado, vou qualificar todos os bens que aquele falecido deixou, tá? E aí, depois, eu vou ter a parte de reconhecimento da minha ação e reconhecimento da herança. Quando vou falar em reconhecimento da minha ação, eu tenho lá um imóvel de 300 mil. Vamos supor também que ele deixou o dinheiro em conta. Então, eu vou falar o dinheiro que ele tem na conta, vou falar desse imóvel e totalizando o patrimônio dele. Aí eu vou reconhecer, por exemplo, a minha ação dela no geral. Desses 300 mil, o que é a minha ação dela?
150 mil. E o que é parte da herança do filho? 150 mil, certo? E aí eu vou falar assim, então ela vai ficar com o usufruto. E o filho com a nua propriedade, já no momento da partilha, lá no inventário. Então eu já posso falar que o usufruto, o direito real de usufruto, vai ser utilizado em pagamento da minha ação da viúva. Por quê? Porque, assim como nós falamos aqui que ele é um direito real e ele possui um valor, eu posso utilizá-lo para pagamento dessa minha ação. E aí entra novamente a questão de ver quanto vale esse usufruto na ausência de uma valoração idônea em cada estado. Então, se eu não tenho uma valoração do que realmente vale esse usufruto, cai nas regras que os estados estipulam, né? Lá na lei do ITCMD. Então, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, esse usufruto ele vale 1/3. E aí, veja, eu tenho a minha ação dela, que é de 150 mil, que vai ser paga com usufruto, né? 1/3 daquele bem. E 1/3 de um imóvel de 300 mil é 100 mil. Então, ela tem minha ação de 150 mil, pagamento em usufruto de 100 mil. O herdeiro, ele tem a parte da herança dele, que é de 150 mil, e o pagamento da nua propriedade, 2/3, que será 200 mil. Então, veja, ela tem direito a 150, ela recebeu usufruto 100. Veja que tem uma diferença aí de 50 mil, que ela ainda teria direito. E o herdeiro, ele tem o direito na herança de 150 mil e ele recebeu a nua propriedade de 200. Então, ele teve um acréscimo de 50 mil, certo? Isso é possível? É possível. Sobre a ameação do cônjuge incide TCMD? Não incide TCMD. Só que aqui veja que houve um excesso de ameação. Para onde foi esses 50 mil? Foi para o herdeiro. Se eu não utilizar outros bens do falecido, caso tenha, né, dinheiro, enfim, para pagamento do restante do que falta para ela de ameação, e aí equiparar as partilhas, igualar as partilhas, de modo que não tenha aqui que recolher nenhum excesso, tudo bem. Agora, se eu tiver esse excesso, e esse excesso for para o outro herdeiro, na verdade, for para o herdeiro, aí eu falo em excesso de meação. E sobre o excesso de meação, sim, vai incidir o imposto. Porque aí é como se eu tivesse uma cessão de meação, né? Então, eu vou ter o recolhimento do ITCMD. Então, veja como o planejamento, ele está presente desde lá do casamento. Quando você vai escolher o seu regime de bens, você já tem que pensar no eventual planejamento sucessório, né? Porque todos os pontos, todos os momentos, é possível já. Às vezes a gente pensa, tá no inventário, já não tem mais o que fazer. Tem. É possível que você já deixe planejado para depois, né? Não passe por aquele, talvez, transtorno. Muito interessante essa questão da pessoa ficar sem a propriedade, mas ficar com o usufruto. Muito interessante essa montagem que se faz. São poucos que entendem disso, na verdade, né? A pessoa acha que deu o falecimento, a meação tem que ficar com uma parte da propriedade em si. Mas não há problema algum em ficar com parte do usufruto. É que quando a gente enxerga o usufruto, a gente tem dificuldade de montar algumas caixinhas. Uma coisa que eu também percebo no pessoal é quando eu falo assim, é possível fazer uso capião de usufruto. Nossa, como? Hã? Hein? O pessoal já enlouquece, né? E aí começa a confundir. Começa a achar que o usufrutuário vai fazer uso capião da propriedade. Tem nada a ver, não estou falando isso. Estou falando do uso capião de usufruto em si, que é possível. Aí não fecha a caixinha, né? Daí eu tenho que dar um exemplo, né? Como sempre, né? As melhores formas de dar aula é você fazendo analogia, contando histórias ou citando exemplos de casos práticos. Mas imaginemos, né, que eu, como pai, eu estou planejando a minha sucessão e eu faço uma escritura de doação da nua propriedade para um filho e usufruto para o outro. Então, fiz a escritura, ok, a escritura foi a registro, nota devolutiva. É um probleminha na escritura. E os filhos, né? Dane-se. Isso não muda nada o papel. Né? E aquele que teria o usufruto passa a exercer esse usufruto lá no local. Está lá. E o outro, que então seria o novo proprietário do imóvel, passa
a se sentir proprietário, mesmo que não esteja no seu nome. Esse usufrutuário que está lá trabalhando na área, cultivando a área, arrendando a área, ele, com o tempo, vai conseguir regularizar o usufruto dele pela uso capião e ainda usando a escritura como um título disso. E vai fazer o que? Vai levar esse usufruto para a matrícula pela uso capião. A gente diz assim, nossa, né? Achei que só a propriedade poderia ser uso capião. Não, existem vários direitos que podem ser objetos de uso capião. O usufruto é um deles, como forma de regularizar essa escritura que eu falei lá no início. Então, eu preciso sempre olhar como estrategista, né, qual atitude tomar para não errar. Porque dependendo lá na outra ponta está o registrador sentado, ele entende disso que eu estou falando e você entra lá com um uso capião de algo estranho. E por que ele não faz uso capião de todo o imóvel, professor? Já que ele está no imóvel. E agora a escritura não foi registrada, ele vai fazer só do usufruto. Porque ele está respeitando o irmão dele como proprietário. O irmão vai lá, eles tomam um café junto, viaja, ele entende, não, o meu irmão é o proprietário, eu sou o usufrutuário, só que a gente não conseguiu registrar a escritura. Então, se ele quisesse fazer de todo o imóvel, talvez ele tivesse que enfrentar a oposição do irmão, mas do usufruto não. Então, o uso capião de usufruto é uma possibilidade rara, mas existente. Assim como o provimento fala que podem ser objeto de uso capião a propriedade e outros direitos reais compatíveis. Exatamente. E essa questão também do usufruto, chegou aqui no Conselho Superior da Magistratura de São Paulo, é uma questão interessante, porque é antiga, mas, por exemplo, eu tenho um casal e eles doaram então para o filho, só que eles quiseram, cada um tem metade do bem, eles quiseram reservar o usufruto apenas para a mãe, para ela. E aí o registrador negou a princípio, porque ele falou assim: olha, ela só tem 50% da propriedade. E ela tá doando 50%, o outro 50% do marido. E agora ela vai ficar com o usufruto da integralidade. Então, não é possível isso, né? E aí subiu para o conselho, enfim, e eles entenderam o quê? Que sim, é possível, desde que ambos estejam em comum acordo, porque, veja, se eu posso renunciar ao usufruto, eu também posso renunciar ao que eles interpretaram, o meu direito de reservá-lo. Então, é como se ele tivesse renunciado o direito dele de reservar o usufruto, e aí ficou apenas com a esposa. Então, também essa estratégia pode ser utilizada quando você quer apenas reservar para uma pessoa ali que apenas tinha 50% da propriedade e agora vai ficar com o usufruto na integralidade. Eles até utilizaram nessa decisão a questão do valor do usufruto aqui no estado de São Paulo, que como vale um terço, e ela tinha 50%, então aqui não haveria excesso ou qualquer outra coisa que pudesse falar assim, não, mas agora ela está recebendo mais do que ela tinha. Não, porque como o usufruto vale um terço, ela tinha 50% da propriedade, aí eles utilizaram esses fundamentos para possibilitar que fique no nome dela, apenas o usufruto. E aí foi instituído o usufruto apenas no nome dela. Interessante. Legal, hein? Sabe que eu tive um caso de cancelamento de usufruto, acho que uns 10 anos depois que o usufrutuário morreu. E era muito interessante porque o cidadão trouxe o pedido de cancelamento com a certidão de óbito e eu disse, olha, preciso ver se não tem tributação. E aí, sempre essa novela, né? Aliás, se eu abrir caixinha hoje, vão perguntar, paga imposto no cancelamento do usufruto? Sempre vai ter essa pergunta. É uma pergunta assim que me persegue a vida. E aí, eu disse para o cidadão, precisamos ver se vai ter ou não. E mandei para a Fazenda, e a Fazenda tributou. Tá? Tributou, disse, ó, cancelamento, tempo que não foi pago, lá. E aí a pessoa disse, não, mas eu vou lá conversar com o auditor, hoje é auditor, né? No meu tempo era exator, tá? Porque já prescreveu isso aí. E olha que interessante, ele foi lá e conseguiu se liberar da tributação, porque fazia muito tempo do fator morte e ele não precisou pagar. Ele trouxe as guias para mim, dizendo que não havia tributação, para eu cancelar o imposto. E foi um caso que me marcou, assim, que eu nunca tinha visto essa jogada aí, né? Então o cara tinha falecido, fazia muito tempo o usufrutuário tinha falecido, não tinha mais como tributar ali.
Então tem várias nuances aqui, né? Se você não conhecer, vai pagar o imposto, né? Porque o imposto sempre é bem-vindo para o Estado, né? Mas o cancelamento de usufruto é pela extinção, pela morte, com recolhimento ou não de tributo, ou como você falou antes, pela renúncia, né? Eu renuncio o usufruto. Aliás, o pessoal fala muito daquela jogadinha, né? Ah, eu sou usufrutuário, meu filho é o proprietário. Apareceu um comprador. É melhor nós dois vendermos ou eu renuncio, usufruto daí acabou e o meu filho vende tudo. Tem essa jogada também que o pessoal gosta de falar, né? Tem. Exatamente. Só que daí vai entrar dinheiro aí na conta de alguém, a receita pode, então, é perigoso, né? Essa questão, sempre é perigoso. Questão tributária, uma hora pode dar problema, né? Pode riscar? Pode, muitas vezes vai passar despercebido. Mas quando se fala nessas estratégias assim, tem que pensar muito bem se vale a pena correr o risco, Exato, né? porque na verdade o cara está vendendo, só que ele está usando a renúncia como estratégia, só que aí o dinheiro entra na conta, porque isso tudo Exatamente. é monitorado, né? Aí Uhum. cai lá na conta do cara R$ 400.000. Porra, da onde, Da né? onde? Exatamente, vai ter que declarar, né? E essa questão também quando a gente fala em doação, uma questão muito interessante é a questão que eu já compro, por exemplo, no nome do meu filho, então eu estou interessada num imóvel. Mas em vez de eu fazer a doação depois, reserva de usufruto, comprar esse imóvel, fazer a doação depois, reserva de usufruto, eu posso já fazer o meu filho é menor, por exemplo, e eu quero já colocar no nome dele. Então, eu posso comprar esse imóvel no nome do meu filho, de modo que eu não precise de um alvará judicial. E aí nós temos aquela possibilidade de fazer a doação de numerário. Então, eu dou o valor em dinheiro para o meu filho, para que meu filho utilize esse dinheiro na compra do imóvel. Porque, veja, o meu filho menor, se ele for comprar com recursos próprios dele, vai depender de alvará judicial. Para que o menor adquira um imóvel com recursos próprios, depende de alvará judicial. Mas eu posso utilizar essa estratégia em que eu dou o numerário para que meu filho adquira esse imóvel. Então, fica como uma condição, né? Eu estou doando aqui o meu dinheiro para que você adquira esse imóvel. E aí, nesse caso, eu não dependo de alvará judicial. E nessa doação, eu já posso estipular ali que vai ter uma reserva de usufruto, e aí aquele terceiro que está adquirindo, ele vai instituir o usufruto, posteriormente ele vai vender para o outro e depois vai ter a doação do numerário. Isso eu posso instrumentalizar na mesma escritura pública. Isso pode ser instrumentalizado na mesma escritura pública. E nessa doação de numerário, eu tenho que recolher ITCMD pela doação e depois o ITBI pela compra da propriedade por esse menor. Então, veja, essa estratégia também é muito boa. Por quê? Porque nós temos decisões, e aí eu vou trazer um pouquinho sobre as cláusulas restritivas, que são aquelas de inalienabilidade, impenhorabilidade e incomunicabilidade. Normalmente, nos atos de liberalidade, que são doação e testamento, eu posso fazer esse ato de liberalidade, doar ou testar, e impor as cláusulas restritivas, que também funcionam como uma forma de proteção do patrimônio do donatário, tá? Porque eu vou colocar lá que ele não pode vender até um determinado momento, que esse bem ele não se comunica com o outro cônjuge desse donatário. E já há entendimentos, apesar de ter uma divergência muito grande, que nessa doação de numerário, então veja, estou doando dinheiro para que esse filho menor ele adquira o imóvel, eu também posso impor essas cláusulas restritivas. Então veja, eu não estou doando o imóvel e impondo cláusulas restritivas, eu estou doando o dinheiro e ele está comprando o imóvel, mas sobre esse imóvel vai incidir essas cláusulas restritivas da doação do numerário. Então, isso é possível, muito discutido. Tem doutrinadores que entendem que não é possível isso, registradores também entendem que não é possível, mas há decisões administrativas possibilitando, inclusive possibilitando a cláusula de reversão. Eu vi aqui algumas pessoas perguntaram: posso colocar que se o donatário falecer, volta para mim? Pode. É a cláusula de reversão, né? Então, quando eu dou, faço um ato de liberalidade, eu posso colocar lá a cláusula de reversão. Então, se o donatário falecer, esse imóvel volta para mim. E agora fica a questão: na doação de numerário, eu posso colocar a cláusula de reversão? Porque veja que estranho, eu estou doando dinheiro para que meu filho menor adquira um imóvel,
Mas se esse menor falecer, esse meu filho falecer, o imóvel volta para mim, sendo que ele nunca foi meu? Né? É uma questão bem interessante. E aí nós tivemos decisões na primeira vara de que se eu posso colocar cláusulas restritivas, e aí a gente pode depois fazer uma live para falar sobre as cláusulas restritivas, né, de inalienabilidade, impenhorabilidade, incomunicabilidade, comentar cada uma delas e como que funciona ela também na forma de planejamento ali sucessório, como que eu posso impor essas cláusulas. E aí o bem volta, né, eu coloco a cláusula de reversão junto e o bem volta para ele. Volta, que nunca foi dele, nunca foi de propriedade dele. Né? Essa questão é bem interessante também, e a gente pode comentar essas peculiaridades O da contrato doação. de doação tem muitas particularidades. Acho que é um dos contratos mais ricos em detalhes no Código Civil, né? O pessoal não usa nem metade das possibilidades de um contrato de doação, né? E ele é muito rico nessas questões de cláusulas, né? E claro, por ele ser uma liberalidade, é que ele permite essa quantidade de cláusulas diferentes na sua estrutura toda, né? Eu acho muito legal isso do pai querer colocar o imóvel no nome do filho, o filho não tem dinheiro, então o pai doa o dinheiro e bota o imóvel. Mas como teve essa doação do dinheiro, ele consegue levar lá, né, na escritura algumas cláusulas. Então o pai doa o dinheiro, o filho compra o imóvel. Às vezes é um menor, né? Na verdade o pai doa o dinheiro e já faz a compra em nome do filho. E aí coloca umas cláusulas ali, porque houve uma doação antes da compra e venda. É raro de aparecer, né? No passado, o pessoal colocava muito imóveis em nome de filhos, né? Eu tenho muitas matrículas com imóvel em nome de filho, e não havia essa questão da doação do dinheiro, sabe? É como se o filho comprasse, né? Hoje o mundo está mais encaixadinho. Eu vi também um comentário ali, alguém colocou, hoje não é mais possível alegar essa prescrição do tributo do usufruto por causa da contagem do prazo, que é a partir do requerimento da extinção, que nem inventário, né? Inventário também é a partir da homologação do cálculo, né? É muito bom que a colega trouxe, ali, acho que é a Aline que trouxe. Adoro as contribuições do pessoal no chat de manhã, né? Agora tem 530 pessoas aqui, todas colaborando com casos práticos. Isso é muito bom para a live, né? E se você ainda não segue a Natália, clica aqui no meu nome, vai aparecer o nome dela, segue ela, porque ela depois vai abrir caixinhas e você pode tirar dúvidas com a Natália e ver as dicas, que ela faz bastante conteúdo na rede, e isso me deixa muito feliz. Então, minha dica é seguir a Natália para tirar mais dúvidas. Estamos encaminhando para o final, Natália. Que dica você quer deixar aí? Que mensagem você quer deixar? Passa rápida a live, eu sei, né? Mas eu vou subir essa live depois para o YouTube e vou subir ela na plataforma com aquela decisão que você falou. Se tiver alguma outra decisão também, você coloca, que eu vou colocar lá para os alunos as decisões que você mencionou aqui na live. E para o YouTube vai ser uma live crua, né? Mas deixa aí uma mensagem para o pessoal. Passa muito rápido, né? Eu tô aqui imaginando já várias coisas para falar e vai ficar, então, para a próxima live. Já queria ficar aqui mais falando. E eu queria agradecer mais uma vez estar aqui, né? Eu vejo que o pessoal, eles estão realmente ali interagindo comigo no Instagram. Eu fico muito feliz também por vocês terem me acolhido tão bem aqui na live, né, do café. E dizer que eu agradeço imensamente essa oportunidade e que semana que vem nós vamos estar aqui novamente. Eu já estou com várias coisinhas, vou mandar as decisões, vou abrir caixinha de perguntas, vamos conversar e mandar um beijo, um bom dia, um bom trabalho para vocês e qualquer coisa estou à disposição ali nas redes sociais. Excelente, excelente. Obrigado a todos pela presença. O café sempre com audiência maravilhosa e fantástica. Semana que vem a Natália está de volta conosco. Amanhã tem café de novo e durante o dia a gente vai conversando. Hoje à noite, mentoria do Triunfo, não se esqueça. Um abraço a todos. Obrigado, Natália, pela live. Um abraço, fiquem bem. Beijo, obrigada. Bom trabalho. Tchau, tchau.